Bom, turma, racionalização quando temos raízes cúbicas no denominador. Eu mudei um pouquinho o termo aqui, né? Porque isso daqui não é um conceito muito utilizado, né? Eu vou ser franco. Porém, você pode, em algum cálculo um pouquinho mais elaborado, né, de uma continha de vestibular, geralmente para vestibulares um pouquinho mais trabalhados, assim, vamos dizer, né, na questão das exatas, como o ITA, o IME, os vestibulares militares, com uma pegada militar, eles têm uma chance maior de passar por raízes cúbicas como essas aqui, né, uma necessidade de eliminar uma raiz, e essa raiz sendo cúbica, de um denominador. Bom, primeiro eu queria comentar um pouquinho sobre racionalização, né, gente? Racionalização é um artifício matemático, aritmético até, que a gente utiliza para não ocorrer raízes no denominador de uma fração. Ok? Porque aquela raiz que a gente não consegue solucionar, por exemplo, a raiz cúbica de 3, ou raiz quadrada de 3 mesmo, né? As duas. Raiz quadrada de 2 ou raiz cúbica de 2, essas raízes, se nós não conseguimos extrair o valor delas, ou seja, um número que multiplicado ele por ele mesmo 2 vezes ou 3 vezes dê o radicando, né, o valor interno aqui da nossa raiz, quando a gente não consegue fazer essa continha, nós temos aí então a presença de um número que é irracional, né? E a gente não consegue compreender uma divisão, por exemplo, de 1 real, como eu tenho aqui, por uma raiz de 3 pessoas, né? Um número irracional. Eu não consigo definir isso, dividir um número inteiro, ou até mesmo uma raiz, ou uma variável, por aquilo que é raiz, né? Uma raiz que não existe, né? Porque a gente vai ter um número irracional e a gente não consegue como dividir 1 real para 1,314277, infinitamente número de pessoas, tá? Então a gente utiliza o artifício da racionalização, a gente já fez aqui em alguns momentos, para eliminar raízes do denominador. E aí raízes cúbicas, como eu tenho aqui, ó, soma, veja o nosso denominador, aqui a gente tem a soma de 2 raízes cúbicas, tá? E aqui embaixo nós temos, eu coloquei aqui em destaque, nós temos a diferença, ou menos, né? Uma raiz menos a outra. A diferença entre 2 raízes cúbicas. Então a gente tem o que? Esse artifício aqui, ó. A gente tem... o que nós faríamos aqui, né? Multiplicaríamos o nosso denominador por essa expressão aqui, ó. Raiz cúbica de A ao quadrado menos raiz cúbica de AB mais a raiz cúbica de B ao quadrado. Isso daqui é algo que a gente pode até fazer um comparativo com a soma de 2 cubos, né, lá em produtos notáveis. Soma ou diferença, né? Aqui a gente teria meio que a diferença e aqui a soma, né, ou vice-versa. É uma coisa que a gente não consegue decorar. Os alunos não vão fazer isso. Para quadrados, sim. Agora para cúbicas, raízes cúbicas, dificilmente a gente consegue ter isso aqui na ponta da letra, tá? Então, vamos resolver o exercício seguindo esses modelos aqui, ó. Então veja aqui, ó. Eu tenho esse primeiro exemplo. Na verdade, o que difere um exemplo do outro, né, gente? Tem aqui, ó, 1 dividido por raiz cúbica de 5 mais a raiz cúbica de 2. 1 sobre a raiz cúbica de 5 menos a raiz cúbica de 2. Então a gente pode utilizar esse artifício, né? Esse artifício, como a gente tem aqui uma soma no meu denominador de 2 raízes cúbicas, vamos usar esse esquema para conseguir eliminar essa raiz do nosso denominador. Então aqui vai ficar, eu vou fazer até de canetão preto para não preencher tanto aqui, porque é grande a coisa, né? Então aqui, ó, a gente pega o número 1, multiplica então em cima por quem? Ó? Vamos seguir o padrão da nossa raiz, ou do nosso modelo genérico.
raiz cúbica de A ao quadrado, se o nosso 5 aqui é o nosso A e o 2 faz o papel do nosso B, lá no formato genérico, então a nossa raiz ficaria assim, né? Ó. Ficaria a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Dá pra enxergar? Vai ter que ficar bem pequenininha, né? Menos a raiz cúbica de 5 vezes 2, mais a raiz cúbica do último, né? De 2 elevado ao quadrado. E aqui embaixo a gente teria essa facilidade, né? Que aí ficaria somente 5 mais 2, ó. A gente teria o número 7 aqui embaixo no denominador. Eu consigo entender isso, tá? Então aqui, ó, a raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado, infelizmente não dá, né, para resolver. A gente sabe que 5 ao quadrado é 25, então a nossa resposta é essa aqui, ó. Fica a raiz cúbica de 25 menos a raiz cúbica de 5 vezes 2, 10, mais 4 ao quadrado dá... Perdão, 2 ao quadrado dá 4, então aqui fica a raiz cúbica de 4 dividido por 7. Tá, gente? Então aqui nós temos 3 raízes que nós não conseguimos calcular os valores delas, né? Não existe no campo dos números reais aqui, ó, no campo dos números racionais, a raiz cúbica de 25, nem a de 10 e nem a de 4, tá? Então a gente chega no final da nossa continha, tá? Vamos lá, próximo aqui, ó. Mesma coisa, vamos seguir o molde da diferença de duas raízes cúbicas, que seria esse modelo aqui, ó. Aí a gente vai ter pouca diferença, na verdade, né? Vai ficar então a raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado, mais a raiz cúbica de 5 vezes 2, tudo mais aqui, né? Mais a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tudo isso... Agora, 5 menos 2, né? Então, a gente tem aqui 5 ao quadrado dá 25, vai ficar raiz cúbica de 25, mais a raiz cúbica de 10, mais a raiz cúbica de 4, correto? E 5 menos 2 dá 3, né? Infelizmente, a gente não tem valores precisos para essas raízes cúbicas, e a nossa continha acaba por aqui, tá? Então, na verdade, assim, não é algo tão usual, raízes cúbicas, né, em denominadores, mas esse daqui são artifícios para caso ocorrer, né, a gente conseguir resolver e lidar com eles. Tudo bem?